Em seguida, aí, a gente tem uma série de outras resoluções CONAMAs que falam, basicamente, de como vai se dar essa resposta a esses incidentes e que estabelecem o que esse plano de emergência individual, qual seria o conteúdo mínimo desse plano de emergência individual. Eu estava até conversando um pouco antes aqui, de iniciar essa nossa conversa, que o CONAMA, que era um órgão bastante ativo em termos de produção legislativa, tem sido cada vez menos ativo. E a gente vai ver, vai até invocar um pouco o CONAMA no final da nossa conversa, ao falar das acumulações não convencionais. Então, sei que muitos de vocês já conhecem muito bem os princípios de direito ambiental, mas só para a gente até entender por que as responsabilidades ambientais têm as características que a gente vai ver, por que existe essa preocupação tão grande com prevenção de danos ao meio ambiente, ainda mais na indústria do petróleo. Então, aí os principais princípios de direito ambiental brasileiro. Então, a gente tem que sempre lembrar que foi uma decisão do legislador constitucional originário, lá em 88, fazer com que o meio ambiente tivesse esse nível de proteção. E eu acho que foi louvável essa iniciativa. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, como diz lá o artigo 225 da Constituição Federal, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, acaba se tornando um direito fundamental. Então, já que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, ele integra a dignidade da pessoa humana, ele passa a ser considerado um direito fundamental com todas as proteções que a gente conhece. Então, sempre que houver uma dúvida ou algum debate e contraposições de direito ao meio ambiente com outros direitos, até fundamentais, a gente tem que lembrar desse artigo 225 da Constituição Federal. Em seguida, a gente tem o princípio do poluidor-pagador e o seu princípio corolário, que é o princípio da reparação integral. Então, basicamente, por conta da essencialidade desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, decorre um princípio da reparação integral, que diz que, ocorrido um dano ao meio ambiente, ocorrido um derramamento de óleo, seja no mar, seja na atividade downstream, aqui em terra, na distribuição, no posto de combustível, o objetivo número 1 da legislação é garantir que o meio ambiente vai ser reparado integralmente e que ele vai ser reparado in natura, que vai se tomar todas as medidas para que aquele meio ambiente volte à sua condição anterior àquele acidente, aquele derramamento de óleo, aquele dano ao meio ambiente. E a nossa jurisprudência dos tribunais superiores já reconhece que o objetivo maior é a reparação integral. Mas existem casos em que há um dano ambiental residual, um dano ambiental que é impossível de ser reparado in natura, que é impossível de ser reparado especificamente. E aí, para esse dano residual, se admite pagamento de indenização. Esse julgado que eu trouxe para vocês aqui, do nosso saudoso aqui no Rio, porque está muito mais em Brasília que no Rio agora, ministro Fux, ele fala da possibilidade de cumulação de pedidos em ação civil pública, tanto do pedido de reparação quanto do pedido de indenização. Mas temos que ter em mente que o objetivo principal e número 1 é sempre, primeiramente, reparar especificamente só o que não for possível, o dano residual que não for possível ser reparado em espécie, seja indenizado. Até por conta como eu narrei para vocês, o caso do Alasca, outros casos mais do nosso dia a dia, e não dá para deixar de mencionar que a gente teve um caso que foi bastante anunciado na imprensa nos últimos 2 anos, que foi o caso da Chevron. Ocorrido um dano ao meio ambiente, toda a legislação se aparelha, a gente vai ver aqui quando falar de responsabilidade, para
reparar o dano que existe. Mas esse é um cenário, muitas vezes, o meio ambiente não consegue ser recuperado em espécie. Então, por isso entra o princípio da prevenção. Então, o princípio da prevenção ordena que sejam tomadas uma série de medidas para que os danos ao meio ambiente sejam evitados, os impactos ao meio ambiente sejam mitigados e os danos ao meio ambiente sejam evitados ou sejam prevenidos. O principal instrumento, do qual a gente vai tratar bastante aqui também, representativo desse princípio da prevenção, é o licenciamento ambiental. E junto com o licenciamento ambiental tem as avaliações de impactos ambientais, os AIAs. Ambos são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, a nossa Lei 6938 de 81. E o objetivo deles é, antes de que uma atividade da qual se conhece que ela pode trazer impactos ao meio ambiente, antes que essa atividade se inicie, se avalie os impactos negativos e também positivos daquela atividade para que se emita uma licença ambiental seja emitida. Além do princípio da prevenção, a gente tem um princípio que caminha quase de mão dada com o princípio da prevenção, que é o princípio da precaução. A grande diferença entre prevenção e precaução, e aí a gente tem um julgado aqui do TRF, desembargador Souza Prudente, que eu acho que, de uma maneira bem precisa, conceitua e diferencia precaução e prevenção. Mas a precaução, basicamente, ela vai além da prevenção ao dizer que, mesmo havendo incerteza sobre os riscos e sobre os impactos daquela atividade, essa incerteza ela não pode ser motivo para que deixem de ser adotadas medidas de prevenção / precaução, deixem de realizar o licenciamento ambiental, deixe de se conduzir os estudos ambientais, a avaliação de impactos ao meio ambiente. Então, é basicamente essa a diferença entre prevenção e precaução. A precaução, que no direito ambiental é um princípio do direito ambiental brasileiro, se a gente olhar para o direito ambiental internacionalmente, existe uma grande relutância em admitir precaução como um princípio do direito ambiental internacional. E qual é a razão disso? A precaução no Brasil ela traz consequências bastante significativas. De um lado, ela leva a possibilidade de se inverter o ônus da prova. Então, acontecido um dano ao meio ambiente, a perícia para se aferir se aconteceu ou não um dano ao meio ambiente, ao invés de caber a quem alega, como é a ordem natural das coisas no processo civil, de demonstrar que houve um dano ambiental, pelo princípio da precaução, existe uma inversão do ônus da prova e vai caber àquele que está sendo acusado, aquele que é o réu da ação civil de responsabilização por danos ao meio ambiente, provar que não realizou aquele dano. Então, tem consequências aí que eu poderia chamar até de um pouco drásticas. E precaução acaba também, é um princípio que é muito invocado pelos nossos juízes, junto com o indúbio pro ambiente, é quase que se equivalem para ser uma verdadeira válvula de escape do judiciário. Muitas vezes o judiciário não entende ou não tem conhecimento suficiente sobre uma questão que lhe é posta e, invocando o princípio da precaução, suspende uma atividade, suspende uma licença. Então, a verdadeira válvula de escape, tanto do judiciário quanto do próprio Ministério Público, às vezes por desconhecimento de questões técnicas. E eu falei que internacionalmente ele não era considerado um princípio, porque precaução tem muito a ver com o que cada sociedade quer assumir de riscos. Então, se a gente for olhar e esse é o grande embate no cenário internacional de se precaução é um princípio ou não é, em painéis da Organização Mundial do Comércio, em que se discute muito precaução, seja em casos de hormônios em carnes, seja em casos de transgênicos, em que essas questões foram discutidas.
e basicamente se confrontam duas visões. Eu diria que o Brasil está numa visão ainda um pouco indefinida. A visão da sociedade norte-americana, que é uma visão de ficar mais confortável com o risco, assumir mais riscos em prol do desenvolvimento econômico. Isso a gente vai ver acontecendo também na questão da exploração desses reservatórios não convencionais. E, de outro lado, a sociedade europeia, que, diante de um risco ao meio ambiente, ou diante de um risco à saúde, diante de algum risco, prefere decretar uma moratória, prefere estudar um pouco melhor para entender quais são as consequências, mesmo que, às vezes, deixando de lado possíveis e prováveis desenvolvimentos econômicos. Então, olhando para os julgados internacionais, você vê essa clareza de posições. Então, os europeus pretendem que precaução seja um princípio, ou seja, que ele seja adotado de uma forma mais consistente, até a tornar um pouco mais lento o desenvolvimento econômico ou a utilização de tecnologias, e a americana é o contrário, faz-se para depois, se acontecer alguma coisa errada, se desfaz, se refaz ou se adotam medidas de prevenção. Esse é um dos julgados, na verdade não é um dos primeiros julgados que falam sobre a inversão do ônus da prova. São diversos os julgados no STJ. Sempre que eu colocar um julgado do STJ aqui, não colocar um julgado do TJRJ, do nosso tribunal aqui do Rio, é porque essa questão é pacificada nos tribunais superiores. Então, porque essa questão chegou ao STJ, só se decidiu dessa forma no STJ, e lá em cima se sabe qual vai ser o desfecho que essas questões terão. Então, por enquanto, a gente tem visto bastante julgados aqui do Superior Tribunal de Justiça. E muito importante para as atividades econômicas, já que a gente está falando de indústria do petróleo aqui, a gente não pode deixar de falar no princípio do desenvolvimento sustentável. Ele é um princípio também reconhecido como princípio do direito ambiental internacional e também é um princípio do direito ambiental brasileiro, reconhecido nesse paradigmático julgado do ministro Celso de Mello, numa ação direta de inconstitucionalidade, já lá em 2005, publicado em 2006. Bom, basicamente, desenvolvimento sustentável é uma visão, talvez seja um termo, talvez não é um termo bastante aberto, que comporta, que tem uma série de elementos inseridos. Talvez o elemento jurídico do princípio de desenvolvimento sustentável mais palpável seja o elemento da integração. O fato de se ordenar que a variável ambiental, a questão ambiental, ela seja considerada nas políticas sociais e econômicas. Ela seja considerada que a proteção, a garantia desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado seja sempre considerado na formulação de políticas, na concessão de licenças, no dia a dia das relações do homem e sociedade. E esse princípio está baseado também num tripé de se conseguir conciliar desenvolvimento econômico, proteção ambiental e desenvolvimento social. Então, essas ideias desse tripé sempre aparecem. E desenvolvimento sustentável, além disso, e aí mirando no que dizem os enunciados dos princípios, tanto da Convenção do Rio quanto de Estocolmo, desenvolvimento sustentável, o enunciado de desenvolvimento sustentável diz que é um desenvolvimento que as gerações, é um uso dos recursos naturais que as gerações presentes fazem, garantindo que as futuras gerações também possam fazer o mesmo uso desses recursos naturais, desse meio ambiente. Então, tem essa ideia aí de relação entre gerações, relação intergeracional. Então, entrando aí nos dois principais temas de preocupação, onde estão as principais discussões para a indústria do petróleo
E para a grande maioria das indústrias brasileiras, a gente tem dois grandes temas, como eu antecipei para vocês: o tema das responsabilidades ambientais e o tema do licenciamento. Falando de responsabilidades ambientais, o ordenamento jurídico brasileiro ele está organizado de tal sorte que as responsabilidades se dão em 3 esferas independentes. Isso é decorrência do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Então, o parágrafo 3º diz lá que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Essa parte destacada em sublinhado nada mais é do que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Então, por conta da organização de responsabilidades em 3 esferas independentes da Constituição Federal, o que a gente tem é que uma determinada conduta ela gera responsabilização em 3 esferas independentes. Quando a gente está falando de responsabilidade civil, a grande preocupação, o foco é na reparação do dano ao meio ambiente. Então, como eu antecipei aqui, o princípio da reparação integral, o objetivo maior é reparar o meio ambiente, trazer o meio ambiente para o seu estado anterior. Já as outras 2 esferas de responsabilidade têm índole repressiva. Elas têm o objetivo de punir, de reprimir uma determinada conduta indesejada, uma determinada conduta que a legislação estabelece de uma forma e que o sujeito, o agente, faz de outra forma, ou deixa de fazer o que é estabelecido pela legislação. Então, a gente demanda condutas ilícitas que vão ser gatilho para essas punições, para aplicação dessas penalidades. A responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, ela tem características que, e aí eu posso dar esse testemunho para vocês, que quando eu estou conversando com clientes, especialmente clientes não brasileiros, eles não acreditam no que é a responsabilidade civil ambiental no Brasil. Diversas características da responsabilidade civil ambiental. Às vezes o cliente não entende, às vezes ele entende e não quer acreditar, às vezes ele entende, ele quer acreditar, mas não consegue. Então, são características bem drásticas, e a gente tem que lembrar que a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente foi construída dessa forma por conta do patamar constitucional de proteção que foi garantido a esse bem ambiental. Talvez tenha sido longe demais em relação a não impor limites à responsabilização civil ambiental? Sim, talvez sim. E a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouquinho. Então, vamos entender o que é essa responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Primeiramente, responsabilidade objetiva. Então, aquela responsabilidade que não depende do elemento subjetivo de culpabilidade. Então, basta que se verifique um dano ao meio ambiente, o objetivo maior é reparar esse dano, um dano ao meio ambiente, um nexo de causalidade, uma ligação de causalidade entre uma determinada atividade e aquele dano ao meio ambiente. Mais ainda, a responsabilidade civil ambiental ela é solidária. Ou seja, se tem vários agentes que podem ter um nexo de causalidade com aquele dano ao meio ambiente, vai se poder cobrar de qualquer um daqueles agentes a reparação integral daquele dano ao meio ambiente, e aqueles agentes não vão poder discutir, não sou eu o culpado é ele. Essa discussão vai ser postergada para uma ação de regresso. Então, o sujeito que pagou, que reparou o meio ambiente, ou que pagou eventual dano residual, ele vai discutir que ele não era o culpado, que a parcela de culpa dele não era... ele não era o único culpado numa ação de regresso, onde nessa sim, depois de reparado o meio ambiente, nessa ação de regresso vai se discutir a culpabilidade. Mais ainda, no direito ambiental brasileiro se adota a teoria do risco integral, ou seja, não se admite qualquer excludente de responsabilidade. Então, num derramamento aí que venha acontecer, vamos dizer que a gente, como acontece no México, tivesse furacões
aqui na Bacia de Campos. Se na ocorrência de um furacão ocorresse um derramamento de óleo, aquela empresa que está conduzindo que assumiu o risco de conduzir aquela operação de exploração e produção, ela não vai poder invocar uma excludente, as excludentes clássicas de caso fortuito, força maior, para não ser obrigada a reparar o dano ao meio ambiente. Ela vai ter que reparar o dano ao meio ambiente mesmo assim, o risco que ela assumiu ao exercer aquela atividade, dessa forma que o direito ambiental brasileiro está construído. E, como eu já tinha antecipado para vocês, o objetivo maior, o princípio da reparação integral, reparar especificamente o dano. Somente no caso do dano residual que se pensa em indenizações. Então, aqui tem, eu já volto lá para a imprescritibilidade do dano ao meio ambiente e da possibilidade de dano ambiental coletivo. Tem alguns julgados aí também do STJ, os primeiros julgados que falavam de todas, que confirmam todas essas características e que de lá para cá continuam sendo, os entendimentos continuam sendo consolidados. Então, tem um julgado aí da Eliana Calmon que trata da característica da solidariedade, um julgado do ministro Fux que confirma que se adota a teoria do risco integral, ou seja, não se admite qualquer tipo de excludente. O Fux vai além e diz que essa adoção da teoria do risco integral decorre do texto da lei, não é interpretação de tribunal, decorre do texto legal. Um julgado até relativamente antigo, tem mais de 10 anos, e consistentemente vem sendo confirmado. E, além disso tudo, a responsabilização civil por danos ao meio ambiente, ela é imprescritível. O que isso quer dizer? Aquele nosso caso lá do Exxon Valdez aconteceu em 89, o derramamento de óleo. Se existe, se o meio ambiente ainda não retornou ao seu estado anterior, em qualquer momento, mesmo 20, 30, 40, 50 anos depois, eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar em algumas ações civis públicas que se invocavam danos de 1899, no parque de geração de uma empresa do setor elétrico. É imprescritível a reparação do dano àquele meio ambiente. Então, pode-se exigir a reparação do dano ao meio ambiente em qualquer momento. De novo, pode ser, para aqueles que estão escutando isso pela primeira vez, podem achar que é um pouco difícil de acreditar, mas dessa forma decidiu o STJ todas as vezes que a questão lá chegou. Então, a gente tem um julgado aí da Eliana Calmon de 2009 e um dos primeiros julgados sobre o assunto do João Otávio Noronha em 2007. Esse julgado a gente já tinha conversado um pouco sobre eles, da possibilidade de acumulação de pedidos, objetivando, claro, que a reparação específica in natura e, no que for, no dano residual, um pedido de indenização por o que não é possível, se reparar in natura. Além disso, e por que a responsabilidade civil ambiental ela hoje tem contornos de ser difícil precisar quais são os limites dela? O conceito de poluidor e de poluidor indireto é lido da forma mais abrangente possível. Nosso ministro Herman Benjamin, lá no STJ, todas as oportunidades que teve de conceituar poluidor indireto, deu a leitura mais abrangente que vocês possam imaginar. Ao ponto de ser possível dizer que instituições financeiras que financiaram uma determinada atividade podem vir a ser responsabilizadas pelos danos ambientais perpetrados lá no final, no final daquela cadeia. Esse outro julgado do Benjamin, que é de 2012, eu nem trouxe para vocês aqui em específico, mas a mensagem que ele deixa é de uma interpretação mais abrangente possível do conceito de poluidor indireto. Eu costumo dizer que
não só para a indústria de petróleo, como para outras indústrias, essa conceituação, essa possibilidade de qualquer um vir a ser chamado para reparar o dano ao meio ambiente, teve um papel educativo importante para o empreendedor. O empreendedor passou a levar muito mais a sério as medidas de prevenção do dano ao meio ambiente, com essa leitura bastante abrangente. Mas eu já, nos últimos anos, tenho começado a pensar que tem que haver limites em prol da segurança jurídica. A mensagem, o processo educacional, eu acho que já aconteceu com os empreendedores, com as atividades econômicas, e está chegando a hora de começar a estabelecer os limites desse conceito de poluidor direto e de quem pode ser responsabilizado pela reparação integral do dano ao meio ambiente. Por enquanto, o que se vê são tribunais, TRFs e outros tribunais, repetindo ipsis literis trechos do julgado do Herman Benjamin, dando essa leitura extremamente abrangente para o conceito de poluidor indireto. Não só esse julgado, como um julgado de 2012, que ainda é um pouco mais drástico. Bom, em relação a dano moral ambiental, a gente tem um julgado aqui do TJ do Rio de Janeiro. Inúmeros julgados se posicionam claramente em relação à possibilidade. Bom, aconteceu um acidente de óleo, o pescador que teve lucro, que não pôde oferir lucro com a sua atividade, a ele é garantido uma indenização por aquela atividade que ele não pôde exercer, por aquele trabalho que ele não pôde ganhar. Além disso, se garante consistentemente indenizações por danos morais individuais sofridos por aqueles pescadores que não puderam trazer o pão de cada dia para a sua família. E a discussão do dano ambiental moral coletivo. Seria possível? Os julgados aqui do nosso TJ indicam que esse dano ambiental moral coletivo ele não poderia se configurar, porque dependeria de um sofrimento individual suportado. Esse sofrimento individual tinha que ser identificado e tinha que ser configurado. Mais recentemente, o nosso Superior Tribunal de Justiça, num dos primeiros julgados que no STJ confirmam a possibilidade do dano moral coletivo ambiental, tem caminhado para um entendimento de que é sim possível a indenização por um dano moral coletivo ambiental. Então, nessa ação, esse RESP, a juíza Eliana Calmon, pela primeira vez, trata desse assunto de uma forma clara e indica que é sim possível dano moral coletivo ambiental, já que ele atinge os direitos de personalidade de um grupo massificado. Ela diz que não é necessário identificar o sofrimento individual de determinados agentes. Então, esse é um julgado paradigmático em relação ao dano moral coletivo ambiental, e esse entendimento tende a se consolidar. Então, pessoal, a gente está, por enquanto, aqui falando só da esfera de responsabilidade civil. Um acidente, um derramamento de óleo, ele gera... o principal objetivo, quando ele acontece, é reparar o dano ao meio ambiente. E os instrumentos que foram dotados à responsabilização civil por danos ambientais tentam fazer com que isso se dê da melhor forma possível. Então, temos todas essas características e temos diversos danos que são gerados por uma mesma ocorrência. Não só o dano ao meio ambiente propriamente dito, como também danos a esferas individuais e coletivas diversas.